Qual foi a reação de José quando ele soube que Maria estava grávida e que o filho não era dele? Você sabe? E você sabia que o verbo will nem sempre está relacionado ao futuro, mas às vezes ele quer dizer algo que não tem nada a ver com o futuro? Sabia disso? Hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima da reação de José e vamos aprender inglês estudando Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19. Fica comigo até o final porque nesse vídeo você vai ter uma percepção de José que você nunca teve. Hello my friends and welcome, eu sou Paulo Magnani, sou professor de inglês, sou cristão e esse é o canal Inglês com Fé. Nesse mês nós estamos aprendendo inglês com as principais passagens da Bíblia referentes ao Natal. Você pode acompanhar esse estudo através do meu e-book gratuito que contém todas as 25 passagens que nós estamos estudando em inglês e português. Você baixa o livro aqui no link que está na descrição do meu vídeo. É gratuito mesmo, você não tem nem que pôr seu e-mail. Depois da linda conversa que nós estudamos entre o anjo Gabriel e Maria, quando ele disse para ela que ela seria mãe de Jesus Cristo, lá no livro de Lucas, hoje no livro de Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós vamos ver qual foi a reação de José quando ele soube que Maria estava grávida. Vamos ver. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Vamos entender junto agora a escritura? Ela diz assim, Now, agora, the birth, o nascimento, of Jesus Christ, de Jesus Cristo, was on this wise, foi dessa maneira. When, quando, as his mother Mary, sua mãe Maria, was espoused to Joseph, estava desposada de José, ou seja, estava prometida em casamento a José, ainda não estava casada. Before they came together, antes deles se juntarem, então eles ainda não eram casados, por isso ela era virgem, eles não haviam se juntado. She was found with child of the Holy Ghost. Ela se encontrou grávida, com filho do Espírito Santo, of the Holy Ghost. Then, então, Joseph her husband, José, seu marido, being a just man, sendo um homem justo, and not willing to make her a public example, e não estava querendo torná-la um exemplo público, ou seja, ele não queria difamá-la. Was minded, estava pensando, to put her away, em deixá-la secretamente. Interessante, né, pessoal? Aqui nós vemos que José estava pensando em deixar Maria secretamente. Vocês sabiam disso? Nós vamos discutir sobre isso mais profundamente no final desse vídeo. Primeiro eu gostaria de focar aqui no verbo will, aqui que você pode ver nesse versículo. Percebam que nessa frase, not willing, Joseph was not willing to make her a public example, o verbo will não está jogando nenhum outro verbo para o futuro. Ele tem outro sentido aqui. Aqui o verbo will significa ter vontade de fazer algo, ter a intenção, ter o desejo de fazer algo. Portanto, está dizendo aqui que José não tinha o desejo nem a vontade de difamar Maria. Eu poderia dizer, por exemplo, que hoje eu não estou afim de ir na academia, hoje eu não estou com vontade de ir na academia. I'm not willing to go to the gym today. Você realmente quer fazer isso? Você realmente está querendo fazer isso? Are you really willing to do that? Do you understand? Agora o will também pode ser um substantivo, quer dizer somente vontade. Por exemplo, era da vontade de Deus. It was God's will. Por favor, não faça isso contra a minha vontade. Please, don't do that against my will. Interessante, não é? Se você está gostando de aprender inglês através das escrituras, então já se inscreva aqui no meu canal e ativa o sininho, porque é isso que a gente faz aqui. Agora vamos refletir sobre a reação de José. Será que José achou que Maria havia traído ele? Será que José chegou a largar Maria e deixá-la sozinha por um tempo? Será que José ficou com raiva ou chateado com a situação que ele estava vendo? Será? Tem muitas pessoas que acreditam que sim. Mas eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com vocês. Nos últimos vídeos nós estudamos bastante sobre Maria. Nós vimos que ela havia sido escolhida por Deus, aprovada por Deus. Que ela era uma mulher que seria bendita dentre todas as outras mulheres do mundo. Nós vimos que ela era uma mulher de fé, humilde e submissa à vontade de Deus. Será que Deus iria escolher uma mãe tão especial a dedo para Jesus Cristo e não ia fazer a mesma coisa com o Pai?
Será que quando Deus escolheu a mãe para o seu filho, Ele também não pensou no pai que o seu filho teria, no exemplo de homem que Jesus Cristo teria durante a vida dele aqui nessa terra? Tanto que Jesus Cristo até mesmo seguiu a mesma profissão de José e se tornou carpinteiro, assim como seu pai. Teria lógica Jesus ter uma mãe tão excepcional e um pai mais ou menos? Não seriam ambos excepcionalmente bons? O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa reflexão é que José jamais abandonou Maria. O que nós lemos nas Escrituras é que José pensou em largar Maria de alguma maneira que não a prejudicasse. Agora, por que ele fez isso? Existem vários pensamentos e teorias aí que várias pessoas têm de acordo com a percepção delas. Na minha percepção, José jamais desconfiou de Maria e ele jamais ficou chateado. Eu imagino Maria contando para José da visão que ela teve do anjo e falando a respeito de Jesus Cristo. E eu imagino que José acreditou em todas as palavras de Maria. E ele foi humilde e tinha fé suficiente para acreditar em tudo que Maria disse para ele. Eu imagino que José enxergou a grandiosidade de Maria e viu o grande espírito que ele tinha ali na frente dele. Além disso, José enxergou a imensa responsabilidade que Maria teria de ser a mãe do Filho de Deus. José deve ter ficado maravilhado com a visão que Maria teve do anjo. E eu imagino que quando José enxergou tudo isso, ele sentiu medo. E ele se sentiu pequeno. E ele sentiu que aquela história era grande demais para ele. E que ele não fazia parte dessa história. Assim, eu enxergo que José começou a pensar como que ele ia fazer para largar Maria sem prejudicá-la. Ele simplesmente sentiu medo e sentiu que aquilo era grande demais para ele. É assim que eu enxergo José. Eu sinceramente acredito que Deus escolheu a melhor mãe possível dessa terra para Cristo e também o melhor pai possível para Jesus Cristo. Você não faria o mesmo se você tivesse que dar o seu filho para alguém? No próximo vídeo nós vamos ver o que aconteceu para que José tirasse esse medo do peito dele e continuasse com Maria e não abandonasse. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, não esqueçam de curtir para que o YouTube assim possa recomendar ele para mais pessoas. Thanks for watching and see you next video.